Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, Fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. Recebi um requerimento de arbitragem. E agora? Esta será uma questão frequente para muitas empresas e é também uma pergunta que desencadeia outras dúvidas. A resposta a questões como qual o contrato em causa, que prazos estão previstos, como preparar a resposta ao requerimento, o que ter em conta na escolha dos árbitros ou mesmo a língua em que irá decorrer o processo arbitral, são muitas vezes a chave para a definição de uma estratégia. Para nos ajudar a clarificar todos estes aspectos, estão connosco Pedro Metelo de Nápoles, sócio e co-coordenador da área de resolução de litígios da PLMJ, com muitos anos de experiência em arbitragens nacionais e internacionais e já distinguido por diversos diretórios especializados. É membro da direção da Associação Portuguesa de Arbitragem e recentemente foi reconduzido para um novo mandato enquanto membro da Corte da ICC. E Ruth Alves, associada coordenadora na área de resolução de litígios da PLMJ, com vários anos de experiência em arbitragem, também doméstica e internacional, tem um LLM em resolução de litígios pela Queen Mary University of London e é coordenadora do Conselho de Sub-40 da Associação Portuguesa de Arbitragem. Bem-vindos ao podcast da PLMJ. O meu nome é Susana Represas e passo já a palavra ao Pedro para perguntar quais devem ser as primeiras medidas a tomar quando uma empresa recebe um requerimento de arbitragem. Isto com o pressuposto de que o melhor a fazer é desde logo contactar um advogado, mas a partir daí que aspectos começam a ser tratados? Bem, o primeiro ponto a salientar é esse, de facto, é não tentar resolver isto sozinho, é falar com um advogado e a questão fundamental é os advogados e tentamos vender a flexibilidade da arbitragem, a adaptação a várias situações, mas há uma série de decisões importantes que têm de ser tomadas no primeiro momento e que, se não se aproveitar esse momento, talvez se possa emendar a mão, mas vai dar muito mais trabalho, vai demorar mais tempo e vai custar mais dinheiro. Ruth, queres acrescentar alguma coisa? Eu acho que do ponto de vista geral é de facto esse primeiro contacto com o advogado, perceber porque é que se recebeu esse requerimento de arbitragem, se de facto o cliente estava à espera ou não de receber esse requerimento, quais é que são as motivações que levaram a outra parte a começar essa arbitragem e a partir daí, no fundo, perceber qual é que era o contrato que estava em causa, a cláusula arbitral, uma série de coisas que vamos aqui ter a oportunidade de discutir durante este bocadinho. Mas eu diria que sim, que a primeira coisa é contactar o advogado e perceber afinal porque é que eu recebi este requerimento de arbitragem. E pegando então nesse primeiro aspecto que destacas, relativamente ao contrato em causa, o que é que deve ser analisado na definição depois de uma estratégia de resposta? Então, em primeiro lugar, o requerimento de arbitragem que se vai receber, e eu começaria por dizer que receber um requerimento de arbitragem não é a mesma coisa que receber uma petição inicial, como tipicamente acontece nas ações judiciais, quando existe uma citação em ações judiciais. Um requerimento de arbitragem é uma peça muito mais simples, na qual se elencam, no fundo, os motivos que levaram a esse pedido, a esse início dessa arbitragem, mas de uma forma muito menos detalhada do que uma petição inicial. Talvez a petição inicial seja o termo ou porventura aquele conceito que alguns clientes estão mais habituados, porque faz parte das ações judiciais. E, portanto, por não ser uma petição inicial, a resposta também não é igual àquela que se faria, não é também uma contestação, como acontece numa ação judicial. A resposta a um requerimento de arbitragem pode ser uma coisa mais curta, menos detalhada, mas ainda assim com elementos essenciais dos quais nós vamos falar a seguir, mas como disseste bem, é necessário perceber então qual é que é a estratégia. E fazendo parte dessa estratégia, eu diria que se tem de perceber então a primeira coisa é qual é que é o contrato ao qual está associado esse requerimento de arbitragem. Isto para lembrar um ponto importante, a arbitragem tem uma origem contratual, ou seja, resulta da vontade das partes. As partes, se estão a ser confrontadas com uma arbitragem, ou é uma situação patológica que alguém está a tentar forçar aqui um processo, que também acontece, e há soluções da lei para isso, ou então a base é um contrato.
pode ter sido um contrato assinado há 10 anos, do qual já ninguém se lembra, na maioria dos casos não, até um contrato que já está em litígio, e de maneira que as partes terão alguma expectativa, a parte terá, pelo menos não será totalmente surpreendida quando confrontada com um litígio. E, olhando para o contrato, ver esse contrato, perceber qual é que é a cláusula arbitral há de dar pistas sobre o que fazer a seguir. Normalmente, e embora isto é uma coisa que nós, advogados que fazemos arbitragem, nos queixamos muito, é que a cláusula de arbitragem é a última cláusula posta nos contratos, normalmente à pressa e às vezes sem pensar muito nisso. Midnight clause. Exatamente. Quem está a assinar contratos, a última coisa que quer pensar é que se vai zangar com a parte contrária e vai ter de demandar, de maneira que normalmente não é dado muito cuidado e às vezes as cláusulas de arbitragem são difíceis. Mas muitas vezes também regulam alguma coisa do que vai acontecer e dão pistas quanto ao que o que vai acontecer a seguir. Exatamente, e portanto, ao analisar o contrato, à partida, esse contrato terá uma cláusula de arbitragem que deu então aso a este requerimento de arbitragem, e é preciso perceber se o objeto que vem descrito nesse requerimento se insere nessa cláusula arbitral. E as pistas que o Pedro falava são essencialmente as que estão na cláusula arbitral, há de dizer se é uma arbitragem sujeita a um determinado regulamento, e aí seria aquilo que nós chamamos de uma arbitragem institucionalizada, se não é, e será uma arbitragem ad hoc, e também há de dizer o número de árbitros, se não disser também existem regras supletivas para isso, o site, ou seja, qual é a sede da arbitragem, e também ainda muitas vezes a língua. Depois isso dependerá dos detalhes da cláusula. Mas através dessas primeiras pistas, os advogados vão então perceber quais é que são os passos a seguir. Porque com essas primeiras pistas há uma coisa que é essencial e que toda a gente pergunta: quanto tempo é que eu tenho para responder? E é aí que nós vamos encontrar então o prazo à partida que temos para responder. E todas essas primeiras questões normalmente ocupam muito tempo dos processos? Esta é uma fase, em princípio, simples, e entrando aqui um bocadinho no âmbito da resposta, e o que a Ruth dizia há pouco. Isto não é uma contestação igual a um processo judicial, ou seja, não vai ser preciso responder a tudo, não vai ser preciso apresentar a defesa toda, isto dependerá muito de quais forem as regras aplicáveis, mas a regra, em princípio, é esta. E também, se nem tudo for respondido, isto não significa que se está a confessar o pedido e que vai haver consequências imediatas. De maneira que, deste ponto de vista, o trabalho em si a fazer não é gigantesco. No entanto, há aqui outra questão. E às vezes, pensa-se muitas vezes, ok, vamos gerindo isto e depois os advogados vão aprendendo ao longo do processo. Normalmente é um erro, porque neste momento é que é importante investir para perceber o que é que se passa, o que é que vai acontecer no futuro, para várias coisas, que é para programar, e a tal discussão sobre a estratégia a seguir, e até para pensar se eventualmente faz sentido tentar encontrar uma solução consensual, porque também muitas vezes os processos são desencadeados para forçar um acordo. Esse também é um caminho, pode ser também uma via. Sim, algumas vezes as partes, depois de uma negociação, ou mesmo quando não existe uma negociação, procuram aqui um elemento de surpresa e tentam de alguma forma forçar a outra a chegar a um entendimento, ou pelo menos a sentar-se à mesa com a instauração de uma arbitragem, desde que exista esse direito, não é, nos termos do contrato. E aqui o Pedro falou de uma coisa bastante relevante e que é exatamente o tempo aqui que os advogados e o cliente vão ter de despender de alguma forma a alinhar a estratégia, não é? Porque, embora não seja necessário escrever tudo à partida nesta resposta, é necessário saber tudo ou aquilo que é possível naquela altura e, portanto, aí há que falar com o cliente, perceber exatamente quais é que são estas circunstâncias do litígio, aquelas que correspondem ou não correspondem à verdade nos termos do requerimento que foi recebido. Há que perceber que elementos de prova é que já existem, mesmo que não se tenham de juntar todos logo de início, perceber quem são as potenciais pessoas que podem vir a falar daquele caso. No fundo, enquadrar aqui este litígio de forma depois a perceber quais é que são os elementos que vão ser já divulgados do ponto de vista factual e do ponto de vista do direito nesta resposta. Mas existem outros temas que são relevantes, nomeadamente a designação dos árbitros. Sim, esse
é um passo decisivo e que normalmente acontece nesta altura e vai depender muito do que é que for a regra que tenha sido acordada entre as partes ou que resulte do regulamento aplicável. Em Portugal apenas, os tribunais são frequentemente ou de árbitro único ou de 3, o requisito da lei é que seja um número ímpar. Não há uma regra pré-estabelecida, algumas regras estabelecem que se as partes não disserem um número ou outro, mas vai depender do que for aqui aplicável. Se a ideia for que haja 3 árbitros, cada parte nomeará um, e de maneira que aqui um ponto fundamental é quem é que vamos nomear. Obviamente recebemos um requerimento de arbitragem, a parte contrária já terá nomeado, e temos aqui um conjunto de requisitos a considerar. O primeiro, e que se calhar embora se fale muito, é o menos, muitas vezes, mais vezes ignorado, é a questão da independência e da imparcialidade. Existe a ideia compreensível de que eu vou escolher um árbitro que seja, entre aspas, meu amigo, ou que seja favorável àquilo, tendencialmente favorável àquilo que eu penso, porque vou ganhar uma vantagem. Ora, mas basta pensar que se ambas as partes fizerem isso, os 2 árbitros anularam-se e o Presidente vai decidir sozinho. Pior, se a parte contrária não fizer isso e eu nomear alguém que é ostensivamente parcial, o risco do Presidente se aperceber disso e passar a ignorar o árbitro que eu nomeei e atender à opinião dos outros é muito maior. E de maneira que esse é o ponto fundamental e se calhar esta é a grande dificuldade a ultrapassar, é que o árbitro deve ser independente, deve ser imparcial e isto é um requisito para ser levado a sério e, aliás, hoje em dia é provavelmente a maior causa de ataque a decisões arbitrais, nem sempre com sucesso. A escolha dos árbitros. Problemas que houve na escolha dos árbitros ou situações que os árbitros não revelaram e que comprometem essa independência e essa imparcialidade. Exato, e além da independência e da imparcialidade, que são requisitos legais e que têm de ser observados, sob pena de a sentença arbitral, a decisão arbitral no final não valerem de nada, é também essencial fazer aqui uma espécie de due diligence, uma espécie de pesquisa para perceber qual é que será o melhor fit, qual é que será o melhor árbitro para aquele caso concreto. Uma das vantagens da arbitragem, que é bastantes vezes apontada, é a possibilidade de escolher alguém que seja especializado na matéria do litígio em causa. E, portanto, aquilo que geralmente acontece, no caso da parte ter o direito à tal nomeação do árbitro, é, no fundo, que os advogados comecem a procurar qual é que é o perfil de árbitro adequado àquela arbitragem. Tal passará, como estava a dizer, pela especialização na matéria, tentar perceber quem é que conhece daquela matéria, do ponto de vista nacional ou do ponto de vista internacional, dependendo de que tipo de litígios é que estamos aqui a lidar, perceber qual é que é a lei aplicável ao litígio também, não é? Se estivermos a falar de uma arbitragem em que a lei aplicável é a portuguesa, teremos certamente de considerar pessoas diferentes daquelas de uma arbitragem internacional. Perceber qual é que é a língua da arbitragem, porque mesmo no âmbito internacional é necessário, se houver uma língua específica, que o árbitro também fale essa língua, uma proximidade das jurisdições, a diferenciação que se costuma muitas vezes assinalar é exatamente entre common law e civil law. De facto, as jurisdições são diferentes e os termos são absolutamente diferentes e, portanto, é preciso perceber que tipo de pessoa aqui é especializada é que precisamos. Outra das características que costuma ser levada em consideração e também já um pouco a ver com o árbitro que foi nomeado pela outra parte é perceber se do outro lado, ou pelo menos o árbitro nomeado pela outra parte, é um advogado, se é um académico, tentar perceber o que é que nós também pretendemos para a nossa nomeação, se pretendemos um perfil então mais académico ou um perfil mais prático e portanto, depois disso e depois de ponderadas e depois de muitas vezes preparada uma lista, aquilo que se tem de fazer é de facto perceber junto desses potenciais nomes se existe ou não o tal conflito de interesses que é essencial para assegurar que existe a independência por parte do árbitro, que ele pode aceitar a nomeação. E as partes podem, no fundo, impugnar ou rejeitar a escolha de árbitros da parte contrária? Podem, precisamente invocando essa falta de independência ou de imparcialidade.
Normalmente têm prazos para o fazer, devem fazê-lo, depende das regras que forem aplicáveis, num determinado período, após terem tido conhecimento da circunstância que dá origem à questão que estão a suscitar. E depois também há várias regras para decidir a situação. A regra da lei portuguesa é que, primeiro, a decisão sobre, no fim de contas, sobre essa recusa, a decisão é tomada pelo próprio tribunal com a participação do árbitro impugnado, mas depois há a possibilidade de ir ao Tribunal Estadual. Nas arbitragens institucionais, normalmente a decisão é remetida diretamente para a instituição. E há várias modalidades que são possíveis. Os fundamentos podem ser a falta de independência e imparcialidade, mas podem ser outros, a falta de qualificações que as partes tenham estabelecido. É cada vez mais frequente as partes preverem, cada vez mais frequente, vai acontecendo mais, a maioria dos contratos não tem isto, preverem qualificações especiais dos árbitros nos contratos. O problema é que às vezes as partes são tão ambiciosas que querem um árbitro que fale mandarim e sueco, que tenha experiência no direito da Suazilândia e experiência em litígios na Barra de Nova Iorque, e depois essas pessoas não existem. E não é que isto cria problemas muito complicados, é preciso ter cuidado com as expectativas que se criam. De qualquer forma, desculpa só interromper, Pedro, nota-se que há claramente ao longo dos últimos anos uma cada vez maior especialização dentro da arbitragem, e essa procura da especialização de quem trabalha estes temas. Uma especialização dentro da arbitragem. Nós temos aqui vários fenómenos. As arbitragens internacionalmente têm aumentado muito. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso estatisticamente, e mesmo domesticamente em Portugal também, acho que, embora não haja estatísticas fiáveis, porque não há, a maioria das arbitragens são privadas, são confidenciais, não há maneira de ter um registro oficial, mas a percepção que temos é que o número de processos aumenta todos os anos e há cada vez mais casos. Se há cada vez mais casos, são precisos mais árbitros. Havendo maiores preocupações com a independência e a imparcialidade, há cada vez mais conflitos de interesse, o que leva a que algumas pessoas, lá fora com muito mais frequência que em Portugal, tomem a decisão de, a partir da altura, só trabalhar como árbitros. Evitam os conflitos de interesse dos escritórios e temos, pelo mundo fora, uma quantidade enorme de boutiques especializadas em arbitragem que só fazem isto. E de maneira que aí tem avançado muito, e depois há especializações dentro da arbitragem. Há categorias, se calhar a mais típica, ou a mais famosa, arbitragem de investimento, mas depois também temos a arbitragem de construção, que tem grandes especificidades. Cá em Portugal não se faz uma divisão tão fina, a coisa é um bocadinho mais generalista, mas há possibilidade. Queria aqui só voltar atrás só um ponto. Claro. Uma razão também que pode atacar um árbitro, e que a parte deve ter em conta quando nomeia, e que muitas vezes nos esquecemos, é que a parte quer frequentemente nomear o melhor árbitro possível. Ora, é ótimo querer nomear o melhor árbitro possível, mas é importante nomear um árbitro que saibamos que tem interesse e disponibilidade de tempo para poder acompanhar efetivamente o assunto. Porque podemos ter o melhor árbitro do mundo, mas se ele estiver a fazer 50 arbitragens ao mesmo tempo, a preparação que ele vai ter para o processo é limitada, e de maneira que Depois isto aí não é verdadeiramente um trunfo, mas é algo que estamos a desperdiçar. Sim, mas uma das principais vantagens da arbitragem, que será a celeridade, acaba depois por ser prejudicada. A verdade é que, e pegando naquilo que o Pedro disse, hoje em dia, quando os árbitros quando é pedido aos árbitros por parte das instituições para entregarem uma declaração de imparcialidade e independência, em que eles têm de fazer uma declaração no sentido de dizer que são independentes das partes, também lhes é pedido que seja dada uma nota relativamente à disponibilidade. Okay. E isto é exatamente com vista a assegurar que a celeridade da arbitragem não é posta em causa e que os prazos da arbitragem são cumpridos, porque isso é verdadeiramente uma das características que a maioria dos players e dos nossos clientes procuram na arbitragem, que a diferencia relativamente a processos judiciais. E, portanto, é necessário que essa celeridade seja assegurada. No âmbito desta celeridade, gostaria até de realçar que, ultimamente, muitas instituições, nomeadamente o Centro de Arbitragem Comercial em Lisboa, mas também outras e de caráter internacional, talvez a mais conhecida, a CCI, têm apostado numa versão expedita da arbitragem, em que, no fundo, aquilo que fazem é considerar que litígios até um determinado montante
podem ser resolvidos por um árbitro único e terão de ser resolvidos dentro de um período mais curto, que geralmente anda à volta dos 6 meses. Isto já através da aplicação de um regulamento em concreto, mas a verdade é que também muitos dos nossos clientes o que nos fazem quando estamos a redigir as cláusulas arbitrais é também tentam perceber se é possível, perante a possibilidade de ter 3 árbitros ou um árbitro e perante a diferença de custos naturalmente que existe entre ter 3 pessoas a decidir um caso ou um caso, se é possível fazer uma diferenciação dentro da própria cláusula arbitral, dizendo que até um litígio de valor X é resolvido apenas por um árbitro e a partir daí é resolvido por 3 árbitros. Isto é possível e faz-se cada vez mais e, portanto, também assim por aqui se assegura de alguma forma essa velocidade, não é? A rapidez que é procurada pelas partes. As partes desconfiam normalmente de ter apenas um árbitro. É alguém que não escolhem, porque vai ser escolhido por acordo ou pela instituição, e de maneira que tem alguma dose de lotaria e ficam um bocadinho preocupadas. Mas em função do valor do litígio ou da velocidade em que querem a decisão, é uma escolha que vale efetivamente considerar e que pode ser uma vantagem. Ainda relativamente ao tempo dos processos, nós em Portugal temos uma vantagem competitiva, porque continua, apesar dos tribunais judiciais serem muito mais rápidos do que eram há 10 anos, continua a ser muitíssimo mais lentos do que a arbitragem. Obviamente que também há processos patológicos de arbitragens que não andam, mas também tenho de dizer que na maioria dos casos os processos demoram mais tempo por culpa das partes, incluindo aí nas partes os advogados. Porque se os advogados e as partes quiserem 2 meses para apresentar peças e quiserem 2 rondas de peças, logo aí vamos ter, se calhar, 6 meses consumidos do processo, ainda só se está numa fase de trocar papéis. E de maneira que depois, com problemas de marcações de julgamento, etc., há processos que se arrastam e a culpa não é dos tribunais. Obviamente que também há situações patológicas. Quanto a estas, por exemplo, a ICC tem tido uma preocupação grande a este respeito, porque era a grande crítica feita, era que as decisões arbitrais estavam a durar cada vez mais tempo, e na ICC, tipicamente, o prazo médio entre acabar a discussão do processo e sair a sentença eram 7 ou 8 meses, aqui há uns anos. Isto era considerado inaceitável, e é verdade, e então começaram a criar estímulos negativos, a assegurar que os árbitros cumprem os prazos e basicamente que se traduzem, as regras prevêem um intervalo nos quais os tribunais devem proferir sentença. No caso, um tribunal de 3 pessoas, normalmente ao fim de 3 meses, após a conclusão dos debates, num tribunal de árbitro único ao fim de 2 meses, e a expectativa é que, se esse prazo for ultrapassado, começa a haver uma redução dos honorários. E seja psicologicamente, é uma multa, é uma remuneração negativa, e seja pelo efeito psicológico, seja pelo impacto financeiro. Atenção, não é dizer que os honorários passam para metade, mas o simples facto de estarem a ser penalizados tem tido um efeito extraordinário, e hoje em dia a generalidade das decisões da ICC são proferidas dentro do prazo ou com atrasos mínimos e normalmente justificáveis, mesmo nesta altura de Covid. Pode ser algo a replicar em regras nacionais? Eu acho claramente que sim, devagar, porque isto também tem a ver com a cultura, tem a ver com o número de processos, e em todo o caso em Portugal, apesar de tudo, eu acho que não havia situações muito complicadas. Às vezes processos que demoram mais por razões talvez menos compreensíveis, mas de uma forma geral os atrasos do processo eram ao longo do processo e não tanto no momento da decisão. E de uma forma geral, mesmo as tais arbitragens expeditas, que se falava há pouco, mesmo com processos que não são assim tão simples, mas com algum esforço das partes e também do tribunal, obviamente, e da sua disponibilidade, são possíveis de realizar nesses 6 meses. Eu e o Pedro, aliás, já tivemos um caso em que foram menos de 6 meses, mas foi possível e concluímos na data prevista e, portanto, essa velocidade consegue-se imprimir com colaboração de todos, neste caso no dever, porque isso pode ser instituído pela própria cláusula e, portanto, é suposto o tribunal e as partes se comportarem no sentido de cumprir esses prazos. Mas aí, atenção, relativamente a prazos, é também uma tentação das partes, e principalmente se as partes não tiverem experiência em arbitragem, é querer estabelecer prazos irrealistas para a arbitragem. Este caso que a Ruth estava a falar, as partes acordaram que a arbitragem tinha de se fazer em 2 meses e fez-se em 2 meses e 1 dia.
mas não recomendamos isto a ninguém. Não foi um processo com... É um sprint. Sim, e as partes não tiveram a oportunidade de fazer o que poderiam fazer num processo normal, e o processo justificava provavelmente mais investimento, e foi tudo foi concentrado, e de maneira que depois é mais difícil dizer que se exploraram todas as possibilidades e que se fez tudo o que se podia fazer. E às vezes há uma tentação para achar que vamos estabelecer aqui prazos para isto e temos umas cláusulas arbitrais de 2 páginas com prazos para tudo que pura e simplesmente não fazem sentido. Exato. O que é preciso é encontrar aqui um equilíbrio, não é? Voltando ao requerimento, que passos se seguem? Talvez falar um pouco sobre como a preparação da resposta propriamente dita. No fundo, na preparação da resposta, e voltando um bocadinho à escolha dos árbitros, só salientar aqui ainda que, além da resposta que se tem de preparar no sentido de contradizer ou de alguma forma contestar os factos da outra parte, e também da argumentação de direito que deve ser feita não de uma forma desenvolvida de todo nesta fase, é também possível que a cláusula arbitral diga que existe só um árbitro, não é? Como estávamos a falar aqui. E nesse sentido, à partida será dada a possibilidade às partes de comum acordo chegarem a um nome, e se isso não acontecer, normalmente o que se verifica nos regulamentos é que será o presidente do centro a indicar. Imagine-se uma situação em que estamos a falar de uma arbitragem internacional, em que cada uma das partes terá uma nacionalidade diferente. Aqui é preciso, de alguma forma, verificar o princípio da neutralidade, e não se chegará a um nome que seja de uma ou de outra nacionalidade, e, portanto, aqui é preciso um maior esforço no sentido de encontrar um nome adequado. Portanto, além dos factos, além da nomeação do árbitro, outras coisas por menor, como o contacto dos advogados e também algumas coisas que se tenham a dizer relativamente, como falávamos há pouco, relativamente à impugnação de um determinado nome de árbitro que já tenha sido nomeado no requerimento inicial. É preciso também, de alguma forma, perceber, uma coisa muito importante, se a própria parte que está a responder, não é? Se, neste caso o demandado que recebeu o requerimento, tem algum pedido a fazer contra a outra parte, aquilo que se chama uma reconvenção. E, portanto, aí é preciso também fundamentar, não é? Com os factos, é preciso fazer uma estimativa do valor do pedido que se tem contra a outra parte, de forma a que a outra parte também conheça quais é que são as demandas, os pedidos dessa contra ela, e que geralmente terá também a oportunidade, terá ainda uns dias para se poder apresentar exatamente uma resposta à reconvenção. Há ainda aí mais um ponto nesse aspecto, que é, além da possibilidade de reconvenção, é também pensar, e esse é importante, porque esse tem de ser mesmo feito nesta altura, antes da constituição do tribunal, é se há mais alguma parte que deva ser chamada ao processo. E tudo isto é um tema que justificava um debate separado, porque é provavelmente o tema mais complicado, um dos temas mais complicados da arbitragem, porque se a arbitragem tem uma base contratual, só as partes que estão no contrato é que podem ser chamadas ao processo. Mas pode ser um contrato com mais 2 partes, é verdade, ou pode ser um conjunto de contratos que são todos iguais e que, por alguma razão, formam um conjunto de contratos, ou podem ser relações complexas que, de alguma forma, se pode justificar que seja chamada mais uma parte, mas essa decisão tem de ser tomada neste momento, porque todas as partes, para poderem ser chamadas ao processo, têm de ter a possibilidade de participar na escolha do árbitro. Se forem chamadas mais tarde, têm de aceitar o processo do estado em que está, e normalmente isso é difícil de acontecer. Esta também é a altura, eu penso que já tinha dito isto, mas eu acho que é bom sublinhar outra vez, também é a altura para perceber se todos os pedidos que são feitos no requerimento inicial se encontram cobertos pela cláusula arbitral. Porque se assim não for, e se a parte que inicia a arbitragem tentar fazer um pedido que não está dentro do âmbito, do escopo do contrato e da cláusula arbitral, é também a altura para dizer que sobre essa matéria em concreto o Tribunal Arbitral não terá competência, e portanto também se deve invocar logo neste período. Chegados a esta fase, a partir daí está aberto o processo no Tribunal Arbitral. Há ainda algumas dúvidas e por vezes receios por parte das empresas, mas é algo que vos pergunto, como é que também tem evoluído, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, como é que tem evoluído
positivamente a aceitação da arbitragem em Portugal, mas notam que ainda há alguns receios ou constrangimento por parte das empresas, mesmo até no momento da assinatura de contratos, de prever essa tal cláusula arbitral? Receios, às vezes há reservas, desconfia-se, quem não conhece tem dúvidas sobre o que deve fazer, mas temos logo aqui de fazer uma distinção inicial. Ou estamos a falar de um contrato entre partes portuguesas, onde essa questão pode surgir, ou estamos a falar de um contrato que envolve uma parte portuguesa e uma parte estrangeira. Nesses casos, a possibilidade de encontrar uma alternativa à arbitragem é cada vez mais limitada, porque nenhuma parte vai querer aceitar os tribunais do outro país. E de maneira que então o normal é procurar aqui um ponto de encontro e depois pode haver discussões sobre qual é que é o tipo de arbitragem, onde é que vai ser a sede, e muitas vezes acaba-se a escolher uma instituição internacional e uma sede num país neutral e que seja considerado favorável à arbitragem e que possa funcionar. Bem, mesmo em termos domésticos, temos casos em que as partes dizem não queremos o Tribunal Judicial e assim ficam. A percepção que vamos tendo é que na maioria dos contratos em que vamos participando, cada vez mais há cláusulas arbitrais e cada vez é mais normal estar prevista alguma modalidade de arbitragem e depois a discussão é só dos termos da cláusula. E normalmente não é uma cláusula polémica e as partes normalmente estão familiarizadas com o assunto. Obviamente que haverá sempre exceções, mas a percepção que eu tenho, e que acho que a Ruth também partilha, é que isto é cada vez mais consensual. E agora voltamos, se calhar, às vantagens da arbitragem. Os litígios, atualmente, são cada vez mais, se calhar dizer sofisticados é um exagero, mas são cada vez mais complexos, porque nós temos acesso, também resultado das tecnologias, a mais meios de prova, temos mais possibilidades e um tribunal judicial tem muito mais dificuldade porque o juiz trabalha sozinho, não pode ter assessores, tem meios técnicos limitados, tem regras processuais que, embora tentem flexibilizar a coisa, são mais apertadas, tem muito maior dificuldade em lidar com isto e de maneira que a arbitragem é capaz à partida de poder dar uma resposta, além de que se pode apostar um pouco mais na especialização dos árbitros, o que nos tribunais judiciais também não acontece pela forma como está organizado o sistema de tribunais. Exato, da experiência que eu tenho quando sou chamada a ver e rever as cláusulas arbitrais e de alguma forma participar aqui na negociação das cláusulas quando os contratos estão a ser redigidos aqui na PLMJ, eu não tenho sentido resistência por parte das partes em aceitar cláusulas arbitrais e diria sobretudo que já temos alguns clientes que já tiveram casos de arbitragem que esse então, e se calhar esse é o melhor exemplo e se calhar são a melhor prova de que as coisas de facto correram bem e que experimentaram a arbitragem e gostaram, são eles próprios já que sugerem a inclusão de uma cláusula arbitral. E isso acontece em vários tipos de contratos e a sua diferenciação tanto pode ser nacional como internacional, mas também estamos a falar aqui de vários tipos de contratuais em si. Há muitas cláusulas arbitrais inseridas tanto em acordos parasociais como em contratos de compra e venda de participações sociais, contratos de construção, compra e venda de mercadorias, prestação de serviços e vários tipos de parcerias que os nossos clientes costumam celebrar. E, portanto, acho que esse é o melhor indicador da aceitação da arbitragem do seu crescimento hoje em dia. Muito obrigada, acho que cobrimos aqui vários aspectos importantes e claro, poderemos também no futuro fazer outro podcast precisamente sobre os passos seguintes no desenrolar de uma arbitragem. Pedro e Ruth, obrigada por terem aqui estado. Obrigada. Obrigado.